Fala galera, amante de luta e amante de MMA. Estamos aqui hoje com o nosso segundo episódio do nosso podcast MMA de A a Z, em parceria com a TV Fight. Estou aqui eu, Rafael Santos, junto com meu amigo Henrique Santos. Fala galera, estamos aqui comentando essa semana de UFC, essa semana também de Bellator, também falar do evento passado do Fight Night 176 que ocorreu na última semana entre Alistair Overeem versus o Augusto Sakai, os próximos passos dessa galera toda, e também as prévias dos eventos do final de semana. Eu e meu amigo Rafinha, e vocês aí, pessoal do TV Fight, e a todos os amigos ouvintes, se sintam-se abraçados e vamos conectar aí nossas vibrações para essas lutas que vamos esperar esse final de semana aí. Vamos começar falando direto do que importa. Alistair Overeem versus Augusto Sakai. Infelizmente o brasileiro não conseguiu enfrentar o Alistair Overeem como muitos brasileiros torceram, mas era uma vida difícil do Sakai e ele a gente fez o que dava. Porque o Overeem é um cara do alto nível, é um cara da elite, muito próximo do que a gente tinha falado no nosso primeiro podcast, falando sobre absorção de golpe do Overeem, estava muito boa e ele conseguiu provar isso. O Augusto Sakai, infelizmente, não conseguiu impor o ritmo dele por muito tempo. No reta final do quarto round, ele já vinha apresentando um desgaste muito grande. No quinto round, logo no começo, ele foi nocauteado. Dentro disso, qual é a sua projeção em relação ao Sakai pós-luta? Você acredita que ele consegue se manter forte na divisão? Ou acredita que ele já atingiu o limite? Acredita que ele pode evoluir por ele ser muito novo? O que você acha do Augusto Sakai, Henrique? Então, vamos lá, começando já matando, né, esse main event. Bom, o Overeem fez fez o dever de casa, né? Uma luta casada para ele vencer, continuar trilhando esse caminho de vitórias aí. E, querendo ou não, era a luta ser feita por Overeem, né? Não teria outro casamento a curto prazo para ele se manter na ativa que não seja o brasileiro Augusto Sakai, que vinha, né, de um convidativo 4 vitórias seguidas para peso pesado. Isso aí já está no topo, e nem à toa que o brasileiro estava, se eu não me engano, em 9º ou 10º colocado, né, na categoria. E, e isso aí foi o que foi o que deu, na verdade, nesse período de pandemia pro Overeem. O Overeem passou, venceu, dominou a luta, conseguiu nocaute no quinto round. E pro Augusto Sakai, a questão dele, ele ainda não chegou no limite, mas ele tem que ligar um alerta aí em questão da carreira dele. Se ele quiser dar um passo a mais a sua carreira, ele vai ter que mudar radicalmente em todas as suas áreas e aprimorar. E só de ter tido essa corrida de 5 assaltos com o Wolverine não é demérito algum. Jamais teve oportunidade durante a luta de ter acabado com o Wolverine no primeiro round, principalmente. E foi uma luta, foi o primeiro main event dele, tem tudo isso também, mesmo sem público. Então, nada está perdido pro Wolverine ou pro Sakai. Nada está perdido pro Sakai. Para mim, ele tem, hoje, da situação do cenário mundial dos pesos pesados, ele tem total condições de permanecer entre o top 10 e o top 15. Ele pode continuar aí, né? Pra você ter ideia, o Thunder Bose, que é um prospecto, mas já é o 15º colocado do UFC, entrou há pouco agora o canadense. Então, nem tudo está perdido pro Augusto Sakai. Treinar fora, fazer mais fazer mais incursões fora, excursões, e aprimorar. Sua parte em pé é muito decente, muito sólida. A questão toda é conseguir conciliar mais todas as áreas da Mixed Martial Arts e tentar grampear mais, tentar mais ser seguro nos golpes, aumentar mais a potência. Ele, como peso pesado, ele não tem tanta pegada como o Wolverine tem, como o Derek Lewis tem, o Ngannou, o próprio Walter Harris também, que perdeu recentemente pro Wolverine, que o Wolverine segurou o tranco. Então tem uma galera aí que a questão também da potência também varia, né, de lutador para lutador. Então, mas nada está perdido pro Sakai. Pro Wolverine,
o Wolverine, 38 anos, mais de 66 lutas, 67 lutas, chega, se eu não me engano, a 4ª vitória seguida no Ultimate. Posso estar enganado, mas acredito que seja a 4ª vitória seguida mesmo. Fica à espera de uma luta. Eu acredito que uma luta por cinturão seria muito grande, mas ele fica à espera da última corrida dele, do último tiro da carreira dele com o cinturão. Chega 2 vitórias seguidas, na verdade. Chega 2 vitórias seguidas. Se ele não tivesse perdido por Jairzinho, ele estaria com 4 vitórias seguidas. Eu já tinha até comentado esses dias aqui com um amigo meu, se não tivesse perdido por Jairzinho. Segundo, né? Nos últimos segundos. Aguenta isso aí. segundos, ele já tá 5 vitórias seguidas. Exatamente. Ele podia pedir o cinturão. Exatamente. A luta acabou faltando 4 segundos, né? Quando aquele cruzado de direita do Jairzinho tombou ele. Então, ele venceu nomes relativamente fracos, né? Sergei Pavlovich, que era um prospecto, ele pegou e dominou no peito e levou. O Alexei Olenik, que é um veteraníssimo de 44 anos, com também 60 e poucas lutas na carreira. O Jairzinho era um prospecto também que era para ele também ter vencido, ele tinha mais arma, né? Ator que venceu boa parte da luta, dominou boa parte da luta até ter sido nocauteado. O Walter Harris era um cara que estava em ascendência, então ele dominou. E o Sakai a mesma coisa. O Wolverine chegou no estágio, no Ultimate, dele ser o cara que divide patamares dos lutadores, né? Então, e mesmo assim, ele tá conseguindo fazer isso ainda decentemente, né? Não é à toa que chega a 46 vitórias, né? 18 derrotas, tem um cartel com mais de 64 lutas. E fica naquela questão. Se o cenário que eu vejo é Lewis versus Blades. Blades, ele já lutou 2 vezes com o Curtis Blades. Então fica difícil para ele uma luta novamente com Blades. Não, lutou uma vez só com Blades. Correto. Lutou uma vez só. Mas ele foi nocauteado pelo Blades. Então, uma revanche com o Blades não teria apelo nenhum. O Blades não queria regressar. Ele jamais aceitaria uma luta com o Wolverine. Mesmo o Wolverine vindo de 4 vitórias ali, seria quase, acredito, difícil que ele aceitaria. E o Wolverine vai ter que torcer para a vitória do Lewis contra o Blades. Se o Lewis vence o Blades, aí pode casar o Wolverine versus Blades e o Wolverine ter sua última chance de um tiro para o cinturão de novamente. Porque esse seria o cenário, porque temos no outro lado da chave Miocic, Ngannou e Jones. Né? E tem o Blades, se ele vencer o Lewis, ele entra nesse patamar aí. Porque, querendo ou não, a categoria peso pesado vai estagnar com Jones, Miocic e Ngannou. A gente não sabe como vai sobrar a questão do Jones e Ngannou. Se o Jones e Ngannou se enfrentam, o Miocic fica livre. O Miocic ficando livre e o Wolverine mantendo uma luta atrás da outra, esse ritmo de pegando lutas aí, que já foi a segunda em 2020 já, ele pegando esse ritmo de lutas, se ele futuramente pega o Lewis vindo de vitória do Blade, seria a luta perfeita para ele ter última chance ao cinturão. Sim, eu concordo. Acho que o Wolverine ainda tem lenha para queimar. Porém, ele tá naquela margem de que ele já enfrentou praticamente todo mundo. E nessa margem ele perdeu para todos os caras que estão no auge, estão lá na linha de frente, e alguns lutadores da linha intermediária. Acredito que ele consegue galgar uma boa luta. Ele tem que ser muito bem casada, porque como ele já lutou contra praticamente todo mundo, eu não vejo um nome pronto para ele enfrentar. Talvez um Jairzinho que está sobrando, até pela questão da romantização da luta, que foi até o último segundo e tudo mais, alguma coisa próxima disso. Porque eu não consigo imaginar ele enfrentando um Ngannou, um John Jones na primeira luta do John Jones. Temos que ver também a questão do Brock Lesnar, que o Brock Lesnar voltando, possivelmente ele já vai direto para o cinturão ou diretamente para o John Jones. Porém, eu acredito que se o Brock Lesnar assina um contrato de 2 lutas, seria interessante ver uma outra luta do Lesnar contra o Wolverine. Porque o Wolverine lutou muito bem contra o Lesnar. Então seria uma segunda luta, mas uma luta muito antiga. Então acho que a categoria do peso pesado vai ter o reforço de 2 nomes, que é o Lesnar, possivelmente, e o John Jones que está subindo. E pós Caim Velasquez, aquela luta que o Lesnar saiu girando,
A primeira derrota impactante de golpe realmente entrando dentro do Brock Lesnar foi do Wolverine. Então eu acredito que é uma divisão que tem, que nem a gente já falou algumas vezes, tem bons nomes em ascensão, tem aquele top 3 já consolidado, e vai estar vindo o Lesnar com muito hype e o Jones com muita potência. A divisão vai ter tudo para dar certo. Falando em peso pesado, a gente tem que falar de Ovin Sampru, que arriscou no peso pesado e não teve sorte. Aí ele voltou para a categoria dele e voltou a ter sorte. Ovin Sampru, ou para os íntimos OSP, voltou à divisão pesado depois de debutar no peso pesado e tomar um choque de realidade contra o Big Ben Rothwell. Enfrentou o Alonso Menifield e venceu rapidamente com um nocaute. Basicamente, o Ovince é um lutador que a gente sabe tudo que a gente pode esperar. Também enfrentou grandes nomes, inclusive enfrentou o John Jones em 2016 pelo cinturão, em uma luta muito boa que durou 5 rounds, foi dominado, porém conseguiu aguentar a pressão do Jones no auge. E dentro disso, eu acredito que o Sampro ele conseguiu fazer basicamente aquilo que ele tinha que fazer. Não tirou onda, não fez necessariamente algo a mais do que a gente já sabe que ele pode fazer. Apesar dele ter recebido o prêmio, isso é o que a gente espera que ele faça. E ele conseguindo fazer novamente essa boa luta, ele novamente conseguindo entrar no eixo, ele talvez consiga ocupar o espaço que o Corey Anderson deixou e tentar criar alguma situação para ele poder subir na categoria. Acho que é bem difícil, porém eu acho que ele tem a capacidade de entender o que ele precisa fazer. Ele é um lutador de 37 anos, acredito que ele tem mais 3 ou 4 anos que ele consegue lutar, consegue organizar uma situação lá no Tennessee e tentar fazer com que ele tenha pelo menos um final de carreira mais produtivo. O que você acha do Sampru? O que você achou dele voltando? Se quiser falar um pouco sobre a passagem dele no pesado. Em questão do peso pesado, ele venceu ele perdeu posição dividida para o Bermalto, né, em maio, mas a questão toda, acredito que essa seja a categoria mesmo, a categoria meio pesada, é a categoria do Sampru mesmo, e tirando a luta, né, contra o Walter, ele tem 2 vitórias no meio pesado, né, venceu o Michail Olenikchuk e venceu o Alonso Menifeld agora, e são 2 lutas que ele terminou. Eu acredito aí que ele volta, pegar uma boa sequência, acredito que ele tem chance de voltar ao top 15 do UFC. Disputa de cinturão, eu descarto. Porque a galera que tá aí de cima, a galera que tá o top 10, né, e uma coisa que eu tava vendo e ia comentar com você, Rafinha, que o top 10 de meio pesado do Ultimate não tem nenhum americano. Porque o Dominic Reyes é mexicano, Thiago Santos, brasileiro, é o top 2, Jan Blachowicz é polonês, o Glover é o 4º brasileiro, o 5º Rakic é austríaco / sérvio, o Iri Pochaska é tcheco, se eu não me engano, não me falha a memória, o Volkan Zdemir é suíço, né? E aí tem o Smith, né? Tem o Smith que é americano, e tem o Krylov que é ucraniano / russo, o Cirkunov que é letão, né? E então, e o / canadense também. E aí aparece também o Johnny Walker 11º e tem o Ryan Spann 12º, ou seja, dos 15 tops da categoria do Ultimate, só 2 são americanos. Né? O Sampru é haitiano, e também que tiraria o lugar para mim, ele é muito mais lutador que o Ryan Spann, que está na auge de forma física, né? Um bruto. Mas acredito que seria até um bom duelo futuramente para ele, né? A questão é que o Spann tá casado com o Walker, se eu não me engano, né? Na próxima luta, no UFC 253, acho que acredito que seja isso. Ou no UFC Covington versus Woodley. Se eu tiver errado, você pode me corrigir. E... vai enfrentar o Johnny Walker no UFC 253. Isso aí. Do Reis, do Blachowicz e do Adesanya e o Borrachinha. Eu acredito que... Então, eu acredito que é isso aí. O perdedor dessa luta, o Vice Sampru, terá como casamento. Aí, acho que essa é a categoria dele, 37 anos. Ele merece estar no top 15 do peso pesado. Mas, mais que isso, o top 10 para cima, acredito que é muito já para ele já. Nessa categoria aí, polarizada pelos gringos, né? Que tá essa divisão aí de strikes, do top 10 de strikes do Ultimate.
Aí. Analisar agora o evento de sábado passado, falando sobre um lutador que a gente até falou a seguinte situação. Não confie em ninguém que fale, afirme o que vai acontecer em uma luta dele. Michel Pereira, o paraense voador. Ele simplesmente lutou muito bem, conseguiu encaixar muito bem o seu jogo, teve cabeça, por mais que em alguns momentos, inclusive, chegou a dar tapa no adversário, revidando o que aconteceu na pesagem. Ele é maluco, só que ele foi maluco consciente. Ele conseguiu entender o que ele precisava fazer, ele conseguiu entender que o Zelim Madev era um lutador muito forte, e ele precisou neutralizar. O Zelim Madev não conseguiu fazer aquilo que a gente tinha conversado, que era tentar entrar, sair, deixar o brasileiro cansar. O brasileiro não, ele foi inteligente, ele esperou, ele angulou bem os golpes, ele entrava e saía com os golpes preparados, não era aquele golpe jogado, ele não dava uma voadora com o pé na parede simplesmente por achar que ele tinha que fazer aquilo para ficar bonito. Ele fazia aquilo organizando o seu plano de jogo. Então, acredito que essa luta é muito importante para o Michel Pereira por dois motivos. Primeiro, ele vinha de duas derrotas, então ele precisava uma vitória para poder se garantir e manter um contrato. E o segundo, ele se mostrou maduro, ele se mostrou com uma evolução boa. Então, eu gostei muito da vitória do Michel Pereira, porque foi muito importante. Queria que você falasse um pouco também o que você achou, se você concorda, se você acha que o Michel, ele, até onde ele pode chegar, qual nome você acha que ele pode enfrentar na sequência. Então vamos lá. O Michel conseguiu, além desses dois pontos que você citou, né, conseguiu vencer, garantiu o contrato, conseguiu ter uma boa performance, né, e conseguiu captar também a publicidade a seu favor, né. Todo mundo no Twitter, principalmente, que a gente sabe que é uma massa gigantesca que acompanha MMA no Twitter, né, vários canais de MMA, de luta, são os que impulsionam o UFC, e conseguiu ter isso, conseguiu polarizar essa galera aí, né? Que viu também esses dois aspectos que você falou, né, que foram a boa performance e, primeiro, fez o básico. Fez a luta, conseguiu uma boa performance, agora chega a 2-2 no UFC, estreou com vitória, perdeu as duas últimas, né? Por Tristan O'Connell e perdeu também por o Diego Sanches. Ele, como é a categoria meio médio, tem muita gente boa e tem muito lutador no Ultimate nessa categoria, ele pode continuar pegando esses nomes ainda que podem galgar e ajudar ele a evoluir. Tem 26 anos, é novo, ele pode conseguir também aumentar mais seu background, né, na luta. Esse aspecto dele, nesses chutes giratórios que ele tem, essas acobracias que ele tem, esses mortais que ajudam ele para entrar na guarda do adversário, perigosos a certo ponto, são perigosos, mas ele consegue de um jeito inusitado e diferente entrar na guarda do seu oponente. Ele conseguindo organizar melhor isso, concentrar, ornamentar melhor esse jogo aí, o Michael Pereira, o Michel Pereira, ele pode chegar em um ponto que nem a gente consegue imaginar, Rafinha. Nem eu consigo imaginar o que ele pode chegar. Porque o que acontece? Com esse jeito aí, ele quebra também toda a barreira psicológica que o lutador propõe a fazer no seu campo para parar o Michel. Porque, como a gente comentou no podcast passado, e comentou também, a gente veio se comunicando durante a semana, que seria inimaginável a gente montar uma estratégia de luta para o Michel vencer a luta e para o Imadev também, que seria difícil para ele. Então, eu também não sei onde o Michel pode chegar. Ele tem potencial, 26 anos, a idade ajuda. Outra coisa, a quilometragem. Ele tem 36 lutas, 38 com os dois no contest. Ele tem 38 lutas, mas são lutas que ele passaram para o circuito nacional, né, e ele teve alguma experiência no XFC Internacional, lutou no Akamaki Fight Club no Japão. Então, ele tem uma experiência, só que ele não sofreu muitos traumas durante a carreira. São 36 lutas, mas ele não sofreu muito trauma. Então, ele pode chegar mais nessa selva de leões aí. Para mim, se ele chegar com esse estilo de luta no ortodoxo, no top 15 da categoria meio médio para ele, né, no UFC, para mim,
já vai surpreender muita gente, que cinturão acho difícil, mas quem somos nós para falar, né, botar alguma medida para o Michel? Então, se ele chegasse no top 15, que já é muito louvável estar no top 15 do meio médio, para mim acho que seria já um feito para ele, para o Michel, né? E pode fazer escola, né? Muitos lutadores podem se inspirar a ele com esse estilo de luta dele não ortodoxo. Que seria. Então, assim a gente fecha o UFC de sábado passado. E assim a gente parte para o próximo evento, que vai ser mais um Fight Night, dessa vez com as meninas Michelle Waterson e Angela Hill fazendo o card principal e a luta principal. Falando um pouco sobre o card preliminar. No card preliminar a gente vai ter alguns lutadores conhecidos, como o Brian Barberena, o próprio Alan Luguete, brasileiro, Bob Green, a Ciara Eubanks, que a gente citou no podcast passado, que infelizmente teve que mudar a sua adversária. Temos também o Matt Shannon e o Tyson Nunn, dois lutadores conhecidos do público. Acredito que serão boas lutas, porém não tem nenhuma luta necessariamente que tenha um apelo tão grande. São bons lutadores, são lutas bem casadas, porém eu acredito que possivelmente nomes como o Barberena, a Eubanks, possivelmente o Matt Frevola, são lutadores meio que favoritos que tendem a partir com mínima vantagem. Então a gente acredita que vai ser um evento bom, só que teoricamente alguns lutadores são meio que favoritos demais. Passando agora para o card principal, vamos ter a Michelle Waterson contra a Angela Hill, que a gente já citou. O Otmar Azaitar vai enfrentar Kamal Worthy. A queridíssima Roxanne Modaffar enfrenta a Andrea Lee. O veterano Ed Herman enfrenta o Mike Rodrigues. O Billy Quintanilho enfrenta o Kyle Nelson. Basicamente são boas lutas e eu gostaria de fazer o meu primeiro destaque, que é Michelle Waterson e Angela Hill. Um card muito bem organizado, porém uma luta principal que não necessariamente me cativa tanto. Acredito que tem potencial, a Angela Hill é a favorita, porém eu acredito que vai ser um evento que a gente vai ter uma linha de evolução não tão alta. Vamos começar o evento com um nível de luta e vamos manter esse mesmo nível até o final. Queria que você falasse um pouco sobre as lutas, se você tem algum destaque, tem alguma luta que você quer começar falando especial. Então, vamos lá. É um card, né, Rafa, que estava ancorado pela luta do Glover Teixeira versus Thiago Santos, né? A Covid-19 acabou derrubando essa luta e, consequentemente, derrubou o evento. E outra, uma coisa importante, né, que esse evento vai subir ao ar quase na mesma faixa de horário do Bellator, né? Então, tem isso aí também, né? E outra coisa interessante é que as preliminares do Bellator vão estar disponíveis no YouTube, né? E o Bellator também preparou um card preliminar maneiro também, né? Então vamos ver como é que essa audiência vai subir, querendo ou não. Sabemos que a ESPN+, tem tido mais audiência. E logo mais a gente vai falar sobre o Bellator também. Mas, voltando à questão do card, como você falou, Hill versus Waterson são duas lutadoras veteranas, né? A Waterson 34 anos, a Hill 35 anos. Vejo a Waterson como favorito, a Waterson como favorita, em faixa de 65 a 35. A Waterson é mais completa que a Hill, apesar da Hill também ser uma kickbox decente. A Waterson é uma karateca do estilo livre, faixa roxa de jiu-jitsu, consegue mudar o nível da luta, assim como pode. Tem a questão da envergadura, que ela é menor que a Hill, e são duas ex-campeãs, né, do Invicta FC, né, a Waterson campeã peso palha, e a Hill foi campeã peso mosca, depois de ser demitida do Ultimate. Ela conseguiu 4 vitórias seguidas no Invicta e conseguiu voltar pro UFC. Vejo a Michelle Waterson como favorita por essa questão. Ela sabe o momento certo de mudar o nível da luta. Ela vem de 2 derrotas, Essas derrotas podem entrar para a Waterson? Pode. Foram derrotas para a Joanna, perdeu para a Joanna Jedrzejczyk, uma luta
que relativamente eu não achei que ela foi mal, porque a questão é que a Joanna tá em outro patamar, é uma lutadora acima da média, uma lutadora que vai ficar pra história da categoria peso palha, né, e perder pra Carla Esparza, que é um extra condecorada, que fez uma luta difícil, foi uma luta que foi pra decisão, se não me engano, decisão dividida, mas eu vi vitória da Esparza, a Esparza é uma condecorada wrestling, né, então isso dificultou um pouco para o Watterson, que acho que nenhum demérito perder para essas duas. As duas são ex-campeãs do mundo. A Yodrik tomou o cinturão da Esparza, então acho que não é um demérito. Vejo a Watterson como favorita. Acredito que ela não vai avançar muito em caso de vitória contra a Rio no ranking. Acredito que ela não deva avançar muito. Quem tem a ganhar com essa luta mais é a Rio. A Rio é a 13ª, fez uma luta muito boa contra a Claudinha Gadelha, só que aí fica aquela questão, né? Será que a Rio, com aquela luta contra a Gadelha, atingiu o nível máximo dela, atingiu o teto dela, aos 35 anos? São 20 lutas que a Rio tem, então, e vive essa gangorra, né? De vitórias e derrotas. Então, toda vez que a Rio teve que dar um passo maior na sua carreira, ela sempre perdeu, né? Tirando a última fase que ela viveu no Invicta. E estava vivendo, né? Vinha de 3 vitórias seguidas no Ultimate. Então, vejo a Watterson ainda como favorita. Mas, em questão de evolução, a Rio, mesmo sendo mais velha, conseguiu evoluir. Né? Teve uma pequena evolução durante as lutas. A Watterson é a 8ª colocada. Como ela já perdeu para a Esparza, que é a 5ª, que é a 7ª, a Gadelha acabou de lutar agora, recentemente, né, contra a Rio. Tem a Nina que tá fora, por ter predeterminado. A Joanna, a Michelle já enfrentou. A Tatiana Soares. Tem a Tatiana Soares e a Jéssica Andrade. A Jéssica Andrade, se eu não me engano, tá mudando de categoria, né? O Rafi, acho que mudou pro Mosca, não é isso? Mudou, né? Então, pode acontecer que a Jéssica pode ter saído do ranking ou não. Então, para a Watterson, se ela conseguir uma vitória impactante nesse meio evento contra a Rio, que é amplamente favorita, também não deve andar muitas casas, né? Então, o limite é esse top 10 aí, nessa 8ª colocação, pode até chegar na 7ª, que eu acho muito difícil, que vai passar espaço, que a Espaço vai lutar agora contra, acho que a Amanda Ribas, se não me engano, no UFC 256, né, em dezembro, não é isso? Confirmado. Eu acredito que é isso. Então, ou a Marina Rodrigues ou a Amanda Ribas, né? Eu posso estar confundindo as duas brasileiras. A Amanda, ela venceu agora de pouco a luta. Só que a Amanda é aquela que tá variando das categorias ainda. Então. A Amanda tá lutando tanto no Mosca quanto no Palha. Ela venceu a Paige Van Zandt. Possivelmente ela vai enfrentar a Esparza no UFC 256 de dezembro. Isso aí. Que vai ter o Kamaru Usman e o Gilbert Burns. E vai ter a Megan Anderson versus a Amanda Nunes. Isso aí. Então, a questão da Watterson não tem como. E eu vejo aqui uns 2 a 3 anos para a Watterson já começar a pensar já em pendurar suas luvas do MMA. Né? 3 ou 4 anos, porque isso aí. Outro destaque é o Billy Quarantillo, vem de 2 vitórias seguidas, um peso leve bastante batalhador, gosto do estilo de luta dele. Tem 31 anos, mas acredito que ele pode evoluir mais ainda, mesmo apesar da idade. E pode surpreender essa categoria peso leve aí, que tem muito casca grossa. A categoria peso leve é aquela, junto com a meio médio, né? Que poderia ter, além do top 15, tem um top 20, né? Porque a categoria é muito vasta. Tem muita gente boa. Até o Matt Frevola, que tá no card preliminar, um cara muito decente também. Tem o Bob Green, o Alan Nugget também. Então são uma galera muito boa. A categoria peso leve. Mas vejo ainda como o Billy vai lutar de pena, na verdade. Mas ele alterna entre essas categorias aí, vai enfrentar o Carlo Nesso, que vem de uma vitória. Ele é favorito, na minha opinião, o Billy garantido. Mas é um dos meus destaques. Tem a André Cageli e a Roxana Modafferi, que é uma luta boa para a categoria peso mosca. São duas lutadoras que estão bem ranqueadas, né? A Modafferi vem de derrota, só que é aquela questão que eu falo, né? Do desgaste, né? São 41 lutas. Isso acredito que deva pesar na balança para o Modafferi, mesmo ainda tendo envergadura, 1,75 m. Eu acredito que isso aí possa prejudicar ela nessa questão dessa luta contra a André Lee. André KGB Lee.
que é uma excelente lutadora. Tem margem para evoluir, tem 31 anos. A questão da envergadura, as duas ainda querendo ou não se coincidem, né? Mesmo a altura da Dali tem 1,68, né? Ela chega a 1,77 com a envergadura dela, e coisa que a Modern Family só tem 1,75, né? Então, uma luta que as duas vêm tentando recuperar. A questão das guerras pode atrapalhar a Modern Family, mas é uma luta aí que eu coloco 55-45, 51-49. É uma luta bem difícil. Eu coloco pra ali, mas nada contra, pode ser também pra Modern Family também. Dessa luta eu tenho 2 destaques. Eu costumo brincar que a Amanda Ferrer ela é o Travis Fulton do MMA feminino. Ela já lutou tantas vezes, eu me atrevo a falar que se você for parar para pensar uma lista de 100 lutadoras, possivelmente ela lutou contra, sei lá, 40% dessa lista. E dentro disso que você citou, as duas se enfrentaram em 2014, pelo Invicta, na 10ª edição. Nesse momento, Lhe perder. a Motherfire entrou 16-11. Ela tinha saído do TUF, tinha uma sequência de várias derrotas. Aí ela foi enfrentar ali, certo? Ela estava 16-11. Nesse momento, ali estava 2-0. Então a diferença de bagagem e tudo mais, lá na época, era muito grande. Hoje é menor. Hoje, a Andrea Lee vai chegar para essa luta, por mais que ela veio de duas derrotas por decisão contra a Calderon, que é uma ótima lutadora, e a Lauren Murphy, também uma ótima lutadora, uma outra visão, um outro aspecto de ver o que está acontecendo. E só voltando ao primeiro assunto que você falou da questão dos 2 eventos estarem acontecendo junto, tem um evento muito importante que vai estar acontecendo nesse mesmo momento. A partida Lakers e Rockets está no jogo 3. O Lakers ganhou 2 jogos e perdeu o primeiro. Amanhã tem o jogo 4. Se o Lakers ganhar o jogo 4, no sábado, no horário do evento, vai estar acontecendo a 5ª partida da chave. E se o Lakers ganhar amanhã e for para outra partida, vai poder se classificar automaticamente para a final da conferência nesse jogo. Então vai ter a rivalidade de UFC contra o Bellator, mais a NBA com um jogo decisivo, a equipe que teve a melhor campanha da conferência mais forte da NBA. Então, teoricamente, precisava de nomes fortes, de impacto. Precisa ter muita sorte para que aconteça algo muito grande, para que as pessoas migrem de uma vez para o evento e fiquem até o final. Então, teoricamente, que nem você falou, lutas interessantes, lutadores interessantes. Eu acredito que não tem algo que consegue trabalhar essa situação. Se for parar para pensar, a Mother Fair é uma lutadora muito querida pelo UFC, muito querido pelo torcedor, amante de MMA. Porém, ela não é uma pessoa que me garante que vai vender muito pay-per-view, que vai fazer que as pessoas continuem assistindo. Dentro disso também a gente consegue falar um pouco sobre a luta do Ed Herman contra o Mike Rodrigues, que é uma luta que eu acho que vai ser interessante. Eu acho que essa luta consegue ser um bom fiel da balança. Porque quem for querer assistir o UFC vai querer colocar no UFC próximo da luta do card principal. Então, o que colocar na luta do Ed Herman contra o Mike Rodrigues, possivelmente vai ver o Ed Herman, que já enfrentou grandes nomes, inclusive já enfrentou 10 brasileiros praticamente na sequência, que foi o Jacaré, o Thales Leite e o Rafael Sapo. Enfrentou grandes lutadores que faziam parte de uma divisão do médio, do meio pesado muito forte, que era o Tim Boet, o Derek Brunson, que já estamos, o Jean Villante, o Steve Holloway. Dentro disso, ele consegue ter uma lógica de organização de luta. O Mike Rodrigues é um cara que vem fazendo boas lutas. Venceu o Martin Francini com um nocaute muito impactante, então talvez seja a luta-chave para o torcedor sair um pouco da NBA ou sair um pouco do Bellator, se arriscar assistir o UFC e ficar no evento ou não. Então, acho que essa luta seria o meu destaque para a luta principal, que vai ser boa e vai trazer gente para assistir.
Mas o do evento tem mais um debate, tem mais algo que você quer falar sobre o evento? Mais um lutador? Só dando uma pincelada, só para fechar, a questão do Ed Herman e o Mickey Rodrigues, o Herman é favorito, né? Só que eu não desprezaria a mão do Mickey Rodrigues, né? Assim como ele nocauteou o Pratino, vem de vitória sobre ele, eu não desprezaria essa mão dele. Eu acredito em uma luta muito dura pro Herman. O Herman tem 39 anos, vem de 2 vitórias seguidas. Se o Herman consegue vencer o Pratino na categoria até 93 quilos, é aquilo que a gente vem falando, né? Como o Sampru ganhou agora essa segunda, pode ser que eles podem colocar essa luta de volta. Eu não sei se eles já enfrentaram, eu acredito que não. Seria uma luta interessante. 2 veteranos, né? Ed Hermes versus Sampru, os dois vivendo a sua melhor sequência quase na carreira depois de muito tempo, né? O Herman veio de 2 vitórias e o Sampru na categoria, tirando aquela luta contra o Barbosa, vinha também de 2 vitórias. Ou seja, seria 2 veteranos que fariam uma luta chave e o vencedor entraria no top 15 perfeitamente. Acho que essa aí poderia ser a luta do Sampru também. Se caso ele não consiga enfrentar o perdedor de Spam e o Walker, seria a luta. Se o Herman vencer ou o Rodrigues vencer, seria a luta ideal para o Sampru também. É uma luta que a gente tem que ficar ligado pela categoria 93, até 93 quilos, né? Quem entrar aí se destaca para ficar uma luta de entrar no top 15 do Ultimate. Se o Herman ganhar, pode até que entrar. Não duvidaria muito. Mas acredito que não entra. E a Julia Ávila versus a Suara Banks, que é a luta que eu ia falar. A Julia Ávila vem de uma sequência de 4 vitórias aí seguidas, né? Vem crescendo, faz uma luta que vai estar no card preliminar. E tem 32 anos, tem margem para evoluir. Ela, faixa marrom de jiu-jitsu, vem demonstrando bastante evolução. Venceu 2 lutas no Ultimate, venceu a Pani Kiziad, venceu a Gina Mazani. Só que a única derrota dele foi para Márcia Ellen por um nocaute, mas foi uma lesão que ela sofreu, né, na mão, então foi uma desistência no Invicta 29. Tirando isso aí, ela venceu a ex-campeã Nico Montanho, venceu a Maria Renault, não sei se ela tá no Ultimate ainda, Maria Renault, mas teve passagem pelo Ultimate, a Maria Renault, e vem na crescente. 32 anos, uma carne nova aí pro peso galo feminino. Acredito que a gente tem muito destaque, inclusive a Channel e o Tyson Nan são dois Isso. que talvez consigam fazer naquele mesmo molde que eu citei do Ed Herman e do Mike Rodrigues, uma luta interessante pro cara que vai zapear um pouquinho pro lado do UFC, fica 2 minutinhos, vê uma luta de qualidade e talvez consiga permanecer no evento. Então, E uma luta para fechar? O Bobby Green e Alan Nugget, eu ia falar isso, Alan Patrick Nugget brasileiro. Para fechar, esse seria o destaque, né? O Green favorito, mas o Nugget tem chance de vencer essa luta, assim. O brasileiro, apesar da idade, né? O paulista tem 37 anos, vem de derrota para o Scott Holtzman por nocaute no UFC 229 em 2018, vem desse período de inatividade, e aos 37 anos, acredito que isso possa atrapalhar ele. Né? Vinha de 3 vitórias seguidas, fez um 2016, venceu 2 em 2016, venceu em 2018 a luta em fevereiro, e aí no último passo que ele estava, né, almejando chegar no top 15, perdeu para o Scott Holtzman, e de lá para cá não lutou mais. Tem a faixa preta de jiu-jitsu, é uma arma interessante, mas o Bob Green tem também artifícios na luta agarrada também, vai encrencar essa luta pro brasileiro. Vejo o Bob Green, por ter lutado, mesmo aos seus 34 anos, ter lutado contra tops, eu acredito que isso aí possa dar o favoritismo a ele, né? Ao Bob Green. Essa é a minha última pincelada aí sobre o evento, o UFC Fight Night 177, Michelle Watson versus Angela Hill. Bom, e só para finalizar, dentro daquilo que a gente conversou, da Angela Hill lutar muitas vezes, em 2019 ela fez 1, 2, 3, 4 lutas, sendo que foram lutas importantes. Ela enfrentou inclusive a Randa Marcos. E agora, completando sábado, em 2020, ela vai estar completando mais 4 lutas. Ela lutou tanto em janeiro quanto em fevereiro, lutou novamente em maio, teve a pandemia, deu uma parada, aí ela lutou
vai lutar agora com a Waterson e possivelmente, conhecendo ela, consegue tranquilamente fazer mais uma luta esse ano. Então, acredito que é aquela lutadora que, independente do resultado, vai ter o seu contrato, vai conseguir se manter bem no evento e vai conseguir fazer com que as coisas aconteçam. Então, acredito que podemos fechar mais um tópico desse nosso podcast e conseguir partir para o próximo evento, que vai ser o Bellator. E agora do evento que a gente já citou, que é o Bellator. O Bellator vai ter dois eventos nessa semana inicial de setembro. Vamos ter o Bellator 245, onde o Mr. Wonderful Phil Davis, ex-UFC, enfrenta o também ex-UFC, ex-campeão do UFC, Lyoto Machida. E no dia seguinte vamos ter mais um evento e simplesmente teremos Juan Archuleta versus Patrick Miss. Queria que você fizesse as honras falando sobre o Bellator, sobre esses dois eventos, o que a gente pode esperar, qual luta você acha que vai ser a principal, focando primeiro na luta do UFC, do Bellator 245, Phil Davis e Lyoto Machida 2. Essas Então, honras aí. show, vamos nessa. O Bellator 245 vai ter a luta ancorada, né, pela essa revanche, né, do Phil Davis e do Lyoto Machida, que lutaram no UFC 159, né? E hoje o Phil Davis é favorito nessa luta. Na época o Lyoto era favorito por ser um campeão do mundo, e o Phil Davis, sendo que ele é marrão, o Lyoto tinha mais armas para vencer o Phil Davis, mas o Phil Davis conseguiu neutralizar o Lyoto, né, que é um contragolpeador, né? E o Phil Davis, ele sempre simula, né, a troca de golpes e avança no double ou no single leg, né? Também trabalha muito bem no clinch e tem uma boa combinação, né, de golpes retos, tem muito boa combinação. E também agora, como vimos recentemente, o nocaute que ele deu, né, chute alto em cima do Linton Vassell recentemente. O Phil Davis vem de 2 vitórias seguidas, né? O Lyoto vem de derrota para o Mousasi, na categoria de baixo, no peso médio, mas vinha antes disso de 4 vitórias seguidas, né, sendo 2 pelo UFC e 2 pelo Bellator, vencendo o ex-campeão Rafael Carvalho e vencendo o Chael Sonnen também como meio pesado. O Phil Davis favorito. Quem vencer é o futuro adversário do Vandinenkov. A luta pro Lyoto é o Lyoto conseguir tentar deixar mais a postura, dificultar a queda, dificultar ser quedado pelo Phil Davis, conseguir entrar e sair bem. Com uma luta de 3 rounds, o Lyoto pode se dar bem nisso, né? Mas é bastante complicado porque o Phil Davis ainda continua bem no auge da sua forma física, né? Apesar dele ter sido desmoralizado, sendo quedado, né, pelo Vandinenkov, que é campeão também de combate de sambo, o Phil Davis ainda tem mais uns 3 anos ainda de alta performance ainda. Vejo ele como favorito e seria para mim bem surpresa se o Lyoto vencesse essa luta. Acho que o método pro Lyoto vencer é um nocaute técnico aí, conseguindo acertar aquela mão direita, aquela mão esquerda dele, numa saída, né? Ele saindo do raio de ação do Phil Davis, acertando a canhota e depois vindo, né, com o direto de direita, só assim para ele vencer essa luta ou conseguindo achar uma finalização, né? Que há muito tempo ele não consegue uma guilhotina, quem sabe, né? Que o Lyoto é faixa preta de jiu-jitsu, então nada que seria também imprevisível, né, para o Lyoto. Mas só assim, por decisão, Phil Davis, o Lyoto só por finalização nocaute. Dentro disso também a gente pode citar a questão do Phil Davis, que a gente enxerga ele como um lutador que teoricamente não deu certo no UFC por alguns desarranjos, algumas coisas que aconteceram. E se a gente for parar para analisar todas as derrotas do Phil Davis em toda a sua carreira, ele muito jovem, ele enfrentou o Rashad no auge, onde era a luta que quem vencesse iria
disputar o cinturão e ele foi derrotado na decisão, numa luta muito interessante. Na sequência, teve aquela polêmica do Wagner Caldeirão, do dedo no olho e tudo mais, mas logo ele venceu na revanche. Depois ele novamente conseguiu emendar algumas vitórias, inclusive contra o Lyoto. Ele perdeu para o Anthony Johnson, que é simplesmente uma besta. Novamente ele voltou a vencer e a partir daí todas as suas derrotas foram derrotas por decisão. Na sua última luta pelo UFC, ele foi derrotado pelo Ryan Bader, testou o Vadim Nemkov. Então, os últimos dois campeões ele já enfrentou, inclusive o Bader 2 vezes, mas eu já vou chegar lá. Ele enfrentou o Bader ainda no UFC, foi derrotado na decisão. Depois o Bellator de muitos eventos, inclusive lutando algumas vezes no mesmo dia, perdeu novamente na decisão pro Bader, encaixou alguma sequência de vitória, perdeu pro Vadim Nemkov na decisão dividida. Então ele chegou num patamar que ele enfrentou muitos lutadores desde 2014 para cá, desde a sua última derrota, desde a sua última vitória sobre o Lyoto em 2013. Ele perdeu pro Johnson por decisão unânime e as suas próximas 3 derrotas foram na decisão dividida. Então a gente olha pro Davis e talvez a gente não consegue imaginar que ele tem muito mais vitórias do que derrota. A gente talvez tenha aquela falsa impressão de falar, pô, o Davis não deu certo, é um cara que tem muita derrota. Historicamente, o lutador que está nesse patamar é o Lyoto. O Lyoto ele conseguiu perder 3 vezes seguidas, e se a gente for analisar a vitória dele sobre o Steve Holloway, ele consegue, num raio de 5 lutas, ter 1 vitória e 4 derrotas. O Lyoto, sim, teve um momento de queda, e no Bellator ele teve uma ascensão, porém ele parou no Musashi. Então, eu concordo com você, acho que o Davis é favorito, e o Lyoto tem que tentar encontrar alguma mão. Porém, o Lyoto vem sendo nocauteado. Se você for parar para analisar, ele foi nocauteado pelo Sonnen. Não, perdão, ele nocauteou o Sonnen, porém ele foi nocauteado pelo Bronson, pelo Romero conseguimos entender, e pelo Weidman ele foi muito anulado na disputa do cinturão. Então, por mais que eu sou fã do Lyoto, eu acredito que o Lyoto é muito azarão mesmo nessa luta, e a gente tem que ver que a gente consegue projetar para o Lyoto fazer de diferente. Porém, ele já tem um cara de idade um pouco avançada, então eu não sei se a gente consegue projetar muitas coisas. Qual é a próxima luta que você quer destacar pra gente? Destacando algumas lutas do card, né, preliminar, tem a Kate Cigano, né, enfrentando a Gabi Holloway. A Kate, né, vem de uma vitória nas últimas 4 lutas, né? Nas últimas 5, a Kate só ganhou uma, que foi em 2018, a última vitória dela. Ela perdeu para Megan Anderson, né, que foi uma lesão, né, por nocaute técnico. Perdeu para Kathleen Vieira na decisão dividida, perdeu para Juliana Penha e perdeu para Ronda Rousey. Né? Querendo ou não, são 38 anos que a Kate, mas a Kate também só pegou lutadores que estão no top 5, né, do peso galo, tirando a Megan Anderson, que estava no peso pena feminino. E foi uma lesão. Amanda e a Misha antes, ela venceu as duas. Isso. Fizeram a luta do UFC 200, ela venceu as duas. Uhum. Isso aí. Então, acredito que a Kate, com essa em uma nova divisão, com menos corte de peso, né, como ela estava lutando na categoria peso-pena, isso possa facilitar ela a tentar galgar. E eu falo outra. Como o Bellator está tentando casar, né, a luta entre Arlene Belancoli, que foi uma campeã mundial de boxe, né, que faz parte dessa divisão peso-pena feminino, né, que está querendo fazer essa luta. Na verdade, é uma luta também que a Cyborg quer enfrentar, que a Cyborg quer, né, que é contra a Arlene Belancoli, com a campeã mundial de boxe, quer se testar. Então, a vencedora dessa luta, que a Holloway também vem de vitória, né, a Holloway venceu a Alex Dusfren, ex-Ultimate. Então, essa é uma luta que deixará a próxima lutadora aí perto de um title shot, mas acredito que ela não conseguirá pelo time. Acredito que até o final do ano deve ocorrer Cyborg e Belancoli, né? Caso aconteça uma reviravolta aí na cabeça do Richu ou do Mike Kogo para essa luta não acontecer. Que a Julia Budd venceu a Jessamine, mas ela não empolgou, né? E a Jessamine aceitou essa luta aí
de cima da hora. Então, e tem no card preliminar Lely Smith e Amanda Bell. Acredito que essa aí não vai ser mesmo. Quem vencer aí vai ficar, poderia enfrentar a Julia Budd, ou não. Uma luta que quem vencer entre Lely Smith e Amanda Bell, que vai fazer parte também, a luta que faz parte do card preliminar do Bellator 245, ficará à espera de um próximo desafio. Quem sabe a perdedora de Cyborg Blue, quem sabe a perdedora dessa luta entre Kate Cigano e Gabi Holloway. E a categoria peso pena feminina do Bellator, como o pessoal no UFC não anda, no Bellator, pelo contrário, mesmo com nomes abaixo, né, tecnicamente, em comparação a lutadores do peso galho, do peso mosca, né, com mais gabarito, com mais background, é uma categoria que vai avançando. É uma categoria que você vê, querendo ou não, uma variedade de desafiantes, né, de challengers. Né? Tem a Olga Rubin, que é uma lutadora que veio do Bellator do Israel, a Lia Mercourt, que é uma campeã mundial pela IMIFA, né, que é a Organização Mundial de MMA Amador, está sendo lapidada, né, e vem de vitórias pelo Bellator Alpha Series na Europa, que futuramente ela vai estar aí nesse bolo aí, da divisão peso-pena feminina. Dizem até uma luta dela em Los Angeles até o fim do ano, que ela vem sendo um grande nome, pode já ficar na cara do gol já, que seria uma luta bacana, né, entre a Cyborg e ela na Europa, ou qualquer campeã do mundo, seria o ideal pro Bellator no mercado. Então a categoria peso-pena feminino tá andando, né, tá andando. E essa seria outra. Outro destaque meu seria o Ed Hutch, que é um condecorado wrestling, né, da divisão que está alternando entre peso meio médio e peso médio. Já chegou, fez até uma luta no peso meio pesado, mas ele se encontrou no meio médio, até participou do GP, né, do meio médio, foi sendo finalizado pelo Neyman Gracie no 5º round. É o cara que usa do wrestling, tem 29 anos, tem muito a evoluir ainda, né? Perdeu pro monstro, que é o Amosov, na decisão unânime, mas ele tem muito ainda a evoluir. Eu vejo ainda ele com chance de se tornar um campeão do mundo. Tá treinando na Jackson Inc., só que ele falta ainda ele conseguir mesclar o jogo dele. Ele, mesmo ele sendo um cara gabaritado no wrestling, ele usa muito pouco essa ferramenta. Né? Ele tenta trocar golpes, ele tenta ter mãos pesadas, isso ele já tem, ele não precisa provar isso a ninguém. Ele tem combinações ainda, certos pontos curtas, né? 1, 2, 3, para. Então falta mais arsenal aí de golpes, falta mais um background no Muay Thai, no kickbox, ser um cara que entra e sai rápido. A categoria meio médio é muito feroz, e não é à toa que a Mosoft tá ganhando hype, né, e logo tá muito mais perto de estar pronto de um title eliminator do que o Ed Hutch, né, que vem de derrota para ele mesmo, né, no main event que ocorreu em fevereiro. Então é um lutador que a gente tem que ficar ligado nele, é um talento que vem sendo fabricado pelo Bellator, né? Que todas as lutas que ele fez, todas as 10 lutas foram pelo Bellator, né? Vai enfrentar o Tyler Johnson, que é aquele cara que é um cordeiro de sacrifício, né? Vem de derrota, perdeu no dano contra o Sirius. Então é um cara que veio aí para alimentar o Ed Hutch, né? Ele perdeu pro André Muniz, né? O Tyler Johnson. Então é um cara que vem aí para alimentar, tem 29 anos, um cara que teve no circuito regional, também tem a base no extra, mas o favoritismo é de 90-10 aí pro Ed Hutch. Pode encontrar dificuldade, vai ser uma luta na categoria peso médio, mas eu vejo ainda favoritismo pro Ed Hutch, né, que já diz ele que usou esse período de pandemia para aprimorar seus treinamentos. Também, eu gostaria que você falasse sobre o Rafael Carvalho. O que aconteceu com o Rafael Carvalho? Era um campeão dominante, que infelizmente perdeu para o Musashi e depois perdeu para o Lyoto. Até conseguiu vencer uma luta contra o Shiji Nyokuani. Depois subiu de categoria e perdeu para o Vadim Nenkov. Queria que você falasse um pouco o que aconteceu, se a divisão que realmente no momento era um pouco mais fraco, ela ficou mais forte, não conseguiu lidar muito bem com a contratação de alguns outros lutadores vindos do UFC. Queria que você falasse um pouco sobre o Rafael Carvalho. Então, vamos lá. Rafael Carvalho, ex-campeão do peso médio do Bellator. Pegar um gancho do que você falou. O Bellator passou entre 2014 e 2017 um período complicado na categoria peso médio, né? O Shelemenko estava com problema de visto para estar lutando.
Tinha o Mervyn Hoff, mas o Mervyn Hoff fazia muito mismatch, né, muita luta que não levava a lugar nenhum. Né. Teve o Hisaki Kato aí, que um striker japonês aí que quase vingou no Bellator, né, fez luta empolgante até com o próprio Hoff, mas foi nocauteado. O próprio Hoff disputou o cinturão com o Rafael Carvalho. Então, querendo ou não, a safra que tinha de peso médio do Bellator querendo ou não, era fraca tecnicamente, não desmerecendo o título do Rafael Carvalho, mas realmente era. E aí, quando o nível subiu, o Rafael Carvalho não conseguiu acompanhar essa evolução do nível técnico do Bellator, né? E ele ficou. E nem à toa que ele só tem uma vitória nas últimas 4 lutas, que foi a vitória entre o Shinji Njokuani no Bellator 224. Perdeu pro Lyoto, que nenhum demérito nenhum, perdeu por decisão dividida numa luta muito ruim, né? Foi nocauteado, foi atropelado pelo Musashi no Bellator 200 em Londres, que já era de se esperar isso, né? Mesmo ele tendo vencido os veteranos, o Alex Sakahara, Melvin Hoff, que ele venceu o Melvin Hoff por decisão dividida no Bellator 155, em uma das lutas também muitos ruins. Então, aconteceu isso. Vamos ver se a questão do corte de peso atrapalhou ele, né? Mesmo ele tendo 34 anos, se isso atrapalhou ele. Agora ele, com meio pesado, ele sentiu a dificuldade também da questão da força, né? Contra o Vandinenkov, foi isso que aconteceu. O Vandinenkov conseguiu levar ele a águas que ele jamais pensava. Então isso também pode dificultar ele uma divisão onde todo mundo está mais pesado. Ele vai enfrentar um prospecto, né? O Alex Polizzi, que é um cara, que é um lutador que foi contratado pelo Bellator recentemente e vem de 12 vitórias em circuito amador, tem 28 anos, ou seja, é um garoto que está atrás aí de cards nova, e se o Rafael não conseguir impor toda a sua experiência, pode ficar pelo caminho. Então, dentro disso, a gente consegue criar uma linha de pensamento que praticamente todas as lutas tem pelo menos um lutador tem algo a agregar, então são lutas que, teoricamente, a gente consegue esperar algo novo. Inclusive, temos um ex-campeão do próprio Bellator, um ex-campeão do UFC, e o Phil Davis, que já esteve muito, muito próximo do cinturão, tanto do Bellator quanto do UFC. A Cat Zingano, que já venceu 2 ex-campeãs do UFC. Então a gente consegue entender que possivelmente esse é um evento um pouco mais curto em relação à quantidade de lutas, comparando com o UFC, mas são lutas que praticamente são bem casadas, bem organizadas, e tem o ápice, que vai ser a luta principal com o Phil Davis e Lyoto Machida. Tem mais algum destaque ou podemos partir para o próximo evento? Pode partir para o próximo evento, e acredito que esse aí deve bater o recorde de audiência do Bellator no ano. E não só bater, como bater com uma boa concorrência. Porque eu acredito que se o Bellator batesse o recorde num dia que não tinha UFC e NBA, poderia ter aquele argumento das pessoas que falam, não, mas foi porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Se bate o recorde com o UFC competindo e com o jogo de NBA competindo, possivelmente mude o patamar. Faça com que as pessoas falem, cara, tinha você ali no meio e eu consegui ganhar. Eu acredito que isso auxilia bastante, sim. Partindo Sim. agora para o próximo evento, vamos seguir direto. Bellator 246. Juan Archuleta versus Patrick Mix. Novamente um evento com muitos lutadores conhecidos, lutadores que o público gosta, como John Fitch, Neyman Grace, que qualquer lutador que tenha Grace no nome vai ser reconhecido. Scarmouche, uma lenda do esporte feminino. Derek Campos, um lutador bastante veterano já do Bellator, está há bastante tempo. Eu queria que você fizesse as honras novamente para falar sobre o Bellator 246. Juan Archuleta versus Kate Mix. Então, essa questão dessa luta, dessa disputa de cinturão, tá no sábado, é pela questão disso aí, do evento de sexta atrair audiência e já ter o time, né, do evento de sábado, né? O Archuleta vem de vencer o Corrales, né, no Bellator em janeiro, no Bellator, no card da Chris Bog, no Bellator 238.
por decisão unânime, uma luta que foi uma luta até animada, mas que todo mundo esperava que o Archuleta pudesse ter maior facilidade. Mas o Henrique Harris é um guerreiro, né? É um mexicano enjoadíssimo, né? E conseguiu vencer, fazer o dever de casa dele. Essa luta contra o Patrick Mix é uma luta muito difícil para ele, porque o Mix tá com cheiro de sentindo o cheiro de sangue, né? Tá querendo carne nova e eu vejo o Mix com potencial para ser um campeão peso galo. O Rachuleta tem a experiência a seu favor, 26 lutas, 24 vitórias, lutou contra o Patrício, perdeu por decisão unânime, fez 5 rounds com o Patrício, 5 duros rounds, conseguiu balançar o Patrício até certo ponto, venceu o Eduardo Dantas por nocaute, né, no segundo round, um ex-campeão, foi na categoria de cima luta, mas mesmo assim conseguiu vencer, conseguiu fazer uma linha de 4 vitórias aí, conseguiu fazer uma linha de 5 vitórias seguidas no Bellator, que venceu até o Rick Bandejas, que lutou recentemente contra o Sérgio Pérez, por decisão unânime. Tenha o favoritismo que eu acho um pouco dividido. Eu fico no Mix, mas eu vejo que o Archuleta também tem chance de ser campeão. E a questão da idade, tem 32 anos, é um cara que treina com o TJ Dillashaw, e vejo ele como um cara que pode tanto lutar como Pena e como Galo com a facilidade para cortar esse peso. Foi um campeão do King of the Cage e vai dar trabalho essa divisão Galo, tanto no Galo, tanto Pena, assim como já participou no torneio e foi duro pro Patrício. Já o Mix tem 27 anos, é um cara novo, 24 vitórias, juntando, né, o MMA amador e o MMA profissional, tem 13 lutas, 13 vitórias no MMA profissional. Lutou no Rise, no Rise, né, recentemente venceu o último Montoya, que é um peso mosca galo, que teve passagem, se eu não me engano, pelo Ultimate, o Montoya, e duríssimo, conseguiu vencer o japonês, que teve passagem, acredito que teve passagem pelo Deep, pelo Rise e pelo Rise, não chegou a ter no Ultimate não, mas é um nome bem desconhecido, bem tarimbado, o japonês. Ele conseguiu fazer, tirou o japonês para nada, também treina na Jackson Week, que forma bastante talentos, né? Vem de duas vitórias no Bellator, se estreou finalizando o Bandejas, que é duro, depois venceu o Isaiah Chapman. Ele pegou o Isaiah Chapman como substituto de última hora do Dominic Mazota, e já vai para venceu o Montoya e já vai para essa luta como cinturão já. Falta experiência ainda, mas ele já venceu caras como o André Will, que participou recentemente do Contender, né? E está no UFC. Ele venceu o André Will, que está no Ultimate, com contrato. Venceu também o Tony Gravely, que perdeu também no Ultimate recentemente. Venceu. Vem enfrentando caras que tem passagem no Ultimate. E ele vem sempre vencendo, variando, né, as combinações, né? Vence por nocaute, vence por finalização e também por decisão unânime. Por experiência, eu vou no Archuleta, mas o Mix tem potencial para evoluir. Não me surpreenderia também na vitória do Mix por nocaute, mas hoje 51-49 com o Archuleta. De cinturão é difícil, né? Se afirmar que um lutador vai vencer ou alguma coisa vai acontecer, porque a gente não sabe muito qual vai ser o espírito de cada lutador disputando o cinturão. A gente já viu em vários eventos alguns lutadores que eram muito bons, foi no UFC, o Bellator, uma luta de cinturão e travou. E dentro disso a gente não tem como prever muita coisa, mas eu acho que o seu destaque foi muito bom, faz com que a gente consiga entender o que esperar da luta, porque são dois lutadores que não necessariamente estão no cenário mundial, não são dois lutadores conhecidos, mas como você citou, dois lutadores que têm capacidade de fazer uma boa luta. Falando em boa luta, partindo para a segunda luta. Importância, temos ninguém mais, ninguém menos do que o queridaço John Fitch, um lutador que é histórico, desde 2002 lutando, na sua primeira luta contra o Michael Pyle. Depois disso, fez parte do Fight Night. A gente falou de dois UFC Fight Night, ele fez parte do 2, do 4 e do 5. Disputou o cinturão em 2008 contra o George St. Pierre. Durante muito tempo fez sua carreira no UFC.
migrou para o WSOF, o WOSOF, onde foi campeão, teve um lastro período de dominação, foi para o PFL, agora retorna ao cenário mundial pelo Bellator, vai enfrentar o Neyman Gracie, um lutador que tem Gracie no nome, é um lutador que a gente sabe que a possibilidade de ter finalização é muito grande. Vem de derrota por Rory McDonald numa decisão, porém ele já venceu inclusive o Ed Hut, que você citou agora de pouco, que vai estar fazendo a luta no Bellator 245. Então dentro disso a gente consegue entender que possivelmente vai ser uma luta muito boa, porque o John Fitch é um cara que gosta de botar para o chão, trabalhar uma lógica de movimentação, de proteção, organização de jogo. Tem a gente usando o parâmetro do toquinho, que inclusive teve aquela finalização que ele ficou segurando um tempo a mais, foi punido. Possivelmente, se ele tentar esse jogo de berimbolo com o Neyman Gracie, não vai ser um jogo positivo para ele. Então, acredito que, por incrível que pareça, eu acredito que o John Fitch vai tentar manter a luta um pouco em pé. Se ele encostar, vai ser para pontuar em final de round, algo próximo disso. Porque qualquer pessoa que queira ficar 2, 3, 4 minutos com um Gracie no chão, não importa se é por cima ou por baixo, a probabilidade de você ser surpreendido é grande. Porque o John Fitch ele tem 6 vitórias por finalização e 3 derrotas por finalização. Então, a margem de erro é pequena, é praticamente metade. Então, o Neyman Gracie é um lutador que tem 10 lutas, uma vitória por decisão e 8 vitórias por finalização. Então, acredito que o caminho para essa luta é o John Fitch tentar manter em pé, troca um pouco, organiza, por ele ter uma mão minimamente pesada, tentar organizar alguma coisa próxima disso. O que você acha dessa luta? O que você vê do Neyman Gracie, que já está no Bellator há bastante tempo, desde 2015, chegando agora num nível um pouco mais alto, enfrentou o Rory McDonald, agora enfrenta o John Fitch. Depois falasse um pouco sobre essa luta e esses dois lutadores. Então, o Fitch, veteraníssimo, né? 42 lutas na carreira, consequentemente 42 anos de idade. É um cara da divisão 1 de wrestling, faixa preta de jiu-jitsu, treina na IKA, é de San José. Vem de uma curiosidade, né? Essa luta com o Rory, ele empatou, foi um empate majoritário, mas como o Rory era campeão, o Rory avançou no torneio e ele ficou. Mas terminou empate e ele só perdeu, das últimas 9 lutas, ele só perdeu uma, que foi pro Toquinho em dezembro de 2014. De lá pra cá, né, vem de 6 lutas sem perder, consequentemente 6 anos, e dos últimos 9 confrontos, ele venceu 7, empatou 1 e perdeu pro Toquinho. Então, um Dois veterano vêm de que... luta contra o Rory, agora que eu vi. Oi? Dois vêm de luta contra o Rory. É, isso aí. Exatamente. E aí ele vem disso e pode ser o nome que o Neyman precisa para acrescentar no seu cartel, né? Porque o Neyman venceu o Ed Hut, que foi surpreendente por muito, por jogo, por seu jogo de wrestling, e o Ed Hut sempre conseguir manter, né, o jogo no chão, o jogo em pé. O Ed Hut sempre tentar querer ser um trocador. Surpreendeu a vitória do Neyman por finalização. Já essa luta contra o Fitch, e eu acredito muito nesse cenário seu aí, né, do Fitch tentando trocar, e vejo o Neyman melhor na trocação. Nesse certo ponto, o Neyman evoluiu. Só que aí vamos ver se ele conseguiu evoluir para vencer um nome como esse. Né? O Fitch vem apresentando problemas na movimentação de pescoço. E isso pode influenciar muito na questão de movimentação, né, do boxe, querendo ou não, você esquiva, fazer o pêndulo. Então, eu acredito muito que essa luta deve ocorrer, deve ser uma luta chata, mas uma luta que cada golpe que Como for... todas as lutas do John Fitch. Exatamente, e como todas. E acredito que vai ser uma luta, quem conseguir acertar um golpe, um chute, vai valer os pontos preciosos. Eu acredito muito nesse cenário aí de quedas do Fitch no final de round. Mas se o Neyman conseguir minar com jab, ele até pode conseguir derrubar o Fitch, o que seria um desmorono, né, psicologicamente para o veterano de 42 anos que querendo ou não, vem decentemente, né? Ele não sofreu tantos danos na carreira, o Fitch,
e pode até conseguir se manter mais tempo lutando, né? Ele não vem lutando regularmente, mas e fazendo uma luta por ano aí, contra bons nomes, ele pode ainda continuar se mantendo. Ainda um veterano ainda continua, que atrai mídia, né? Nem à toa que essas são ele, o Fit e a Alice Kamushi, que luta no card, que luta na luta mais abaixo que essa. Tem a Alice já lutou em pay-per-view do UFC, né? Se não me engano, lutou em pay-per-view, disputou em 2018 a disputa de cinturão contra o 18 ou 17 contra a Valentina Shevchenko. Acredito que foi em 18 no Uruguai, né? Um fight night que teve, não foi isso? Contra a Shevchenko. E são lutas que vão preparar a popularidade pro mix, né? Principalmente pro mix, né? Porque a Chuleta a galera já conhece, participou de um card da DAZN, né? Que a DAZN que monopoliza todos os cards estelares do Bellator, né? Digamos assim. São eles que tomam conta, né? O Bellator 238 da Cyborg ficou na conta do DAZN, que não divulga os números de audiência. Essa parceria da DAZN parece que chega ao fim, não era para chegar ao fim, mas pela questão da pandemia, eles não estão querendo renovar, e aí faz até a gente consegue assimilar a questão da ida do Bellator para a CBS Sports, entendeu? A longo prazo, a partir depois desses dois eventos que tiverem do 246, o Bellator já vai ser na CBS Sports, o canal de esportes da CBS. E falando já, pegar o gancho da Alice, né? A Alice é favorita contra a Deanna Barrett. A Deanna Barrett é ex-campeã peso mosca do Invicta. Acho que não conseguiu entrar no UFC. Eu acredito que não, mas não conseguiu, ainda tem a passagem, não conseguiu ultrapassagem pelo Ultimate, mas é um lutador com currículo de 35 anos, uma lutadora faixa roxa de jiu-jitsu brasileiro, tem essa variedade de lutar tanto de palha como de peso mosca, tem um kickbox afiado, Muay Thai, consegue também descer o nível de várias lutas, é uma veterana que tem 17 lutas, venceu 10, então isso um pouco atrapalha ela, né? Mas vejo a Liz como favorita. Uma curiosidade, das últimas 9 lutas da Deanna Merant, ela só venceu 2. Então, como parece que tá ficando difícil a coisa para ela, né? Tá difícil ela se manter no topo da divisão peso mosca mundial. E isso aí pode já estar chegando já no limite da sua carreira, né? Que, querendo ou não, ela tá sofrendo com essas últimas derrotas e 35 anos é difícil ela manter esse alto nível de disputa de cinturão. A Alice Kamushi vencendo hoje, ela fica perto de disputar o cinturão, só que aí tem a questão que a Ilmali McFarlane, campeão peso mosca do Bellator, sua parceira de treinos e companheira. A Ilmali falou que não teria problema nenhum de enfrentar a Kamushi, mas vamos ver se o Bellator casaria essa luta entre Kamushi e a havaiana Ilmali McFarlane, e essa categoria que tem a Juliana Velasquez já a ponto de bala, né? A próxima desafiante ao cinturão é a Juliana Velasquez. Uma impressionante vitória da Kamushi vencendo pode atrapalhar os planos da brasileira Juliana Velasquez. Dentro disso, a gente consegue fechar, então, essas duas edições do Bellator. E queria fazer algum destaque final sobre as lutas, sobre alguma informação sobre o Bellator. É só ficar de olho na luta peso leve entre Derek Campos e Kelvin Diggs, que é uma luta que alguém deve acordar com a lanterninha. Tem tudo para abrir o card de sábado aí com chave de ouro. Então, basicamente é isso. A gente consegue fechar nossa segunda edição do nosso podcast MMA de AZ, parceria com a TV Fighting. Estamos aqui, Rick Santos e Rafael Santos, trazendo muito conteúdo para vocês, e os nossos conteúdos vocês conseguem encontrar basicamente nas nossas redes sociais, que é o Twitter. Esse podcast vai ao ar tanto no Facebook da TV Fighting, quanto no canal do YouTube MMA de AZ. Então, esses dois lugares você consegue assistir o nosso conteúdo, interagir com a gente e mandar mensagem.
Tem algum recado final, Henrique? Por recado final de sempre, agradecer primeiramente a Deus, mais a oportunidade de estarmos aqui falando sobre esse esporte que é o MMA. E vocês continuam dando essa força aí a gente, o pessoal do TV Fight também, pela confiança mais uma vez, de estar recebendo esse feedback aí. E a gente também estamos aqui também à disposição para aprendermos mais a cada dia com esse mundo que é a luta, né? Então é isso aí, agradecer a TV Fight, o Odário. E você, Rafinha, aí, estamos aí sempre solícito aí em mais esse programa. Tamo junto, Henrique. Eu que agradeço. Acredito que esse nosso podcast é um projeto que a gente gosta muito de fazer, então a gente faz feliz, a gente gosta de debater, a gente já vem há muito tempo debatendo e essa ideia do podcast foi muito interessante, porque isso faz com que a gente traga ao público aquilo que a gente já fazia no privado. Então, acho que todo mundo sai ganhando, pessoas têm a oportunidade de interagir com a gente, ver a gente falando um pouco sobre MMA, porque é um nicho muito baixo em relação ao podcast hoje. Não existem tantos podcasts em português falando sobre MMA. Lá na gringa lá tem não só o Joe Rogan, que talvez seja o maior autor de podcast do mundo, mas tem o Ariel Helwani, muitos lutadores que têm podcast. Então, acredito que a gente começando isso agora, a gente consegue partir de um nível bem baixo, mas quando a gente estiver no nível alto, o podcast de MMA no Brasil vai estar em alta e a gente vai conseguir estar consolidado no mercado e trabalhando com muita qualidade e, assim como você falou, muita fé em Deus, com muita humildade, para que Deus continue nos abençoando e a gente consiga falar o que a gente gosta. Beleza? Beleza pura? Valeu, galera. Até a próxima e até semana que vem. Vos. Os